paz de Cristo, mulheres vitoriosas. Que privilégio nós temos hoje, nessa noite, de podermos nos reunir para estudar a palavra de Deus. Vamos orar para que Jesus derrame a sua bênção sobre nós? Senhor Jesus, nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor tome a frente, Senhor, desse momento de estudo. Que nós possamos estar com nossos corações abertos, Deus, para aprender mais de Ti, Senhor, e pôr em prática a Tua palavra em nossas vidas, para que sejamos de fato, Senhor, mulheres poderosas nas mãos de Deus. Amém? Que alegria podermos estar juntas para compartilhar a palavra de Deus através do nosso estudo. Todas as semanas nós nos reunimos, né? Estamos temporariamente impedidas de nos reunir para aprender a palavra de Deus. Mas graças a Deus, através da tecnologia, nós poderemos estudar a palavra de Deus e continuar crescendo na sabedoria do Pai. Amém? Que saudade de vocês, mulheres abençoadas. Quem não conhece, esse é o nosso livro que nós toda semana estamos estudando. 10 semanas para se tornar uma mulher poderosa nas mãos de Deus. Nós já estamos no 3º capítulo e já tivemos a ministração da primeira parte. No último encontro que nós tivemos, a nossa irmã Marta nos trouxe uma palavra abençoada acerca desse capítulo. Bem, ela trouxe toda a explanação e foi um momento muito edificante. E hoje nós iremos colocar em prática. Glória a Deus. Então pegue aí o seu livro, pegue a sua Bíblia e vamos juntas aprender do nosso Deus. Esse 3º capítulo é muito especial, como todos os outros, mas nós temos aprendido muito do Senhor a partir desse 3º capítulo. Como nós podemos ver aqui, ó, nosso livro é dividido em semanas. Nós estamos na 3ª semana, não sei se dá para ver direitinho. E dentro da 3ª semana tem 5 mini capítulos, 5 capítulos menores, que são devocionais diários. E nós iremos aqui aplicar, né, esse devocional diário. O 1º e o 2º capítulo são um resgate da majestade do nosso Deus. Amém? Nós servimos a um Deus grandioso, o único Deus, todo-poderoso, que detém em sua mão todo o poder. Nosso trino Deus, né? Deus Pai, Deus Filho, Jesus e o Espírito Santo. Amém? Vamos ler o nosso versículo chave, que é Deuteronômio 33, 26 e 27, que diz: Povo de Israel, não há outro Deus como o nosso Deus, forte e majestoso. Ele atravessa os céus e montado sobre as nuvens ele vem nos socorrer. O Deus eterno é o nosso protetor. Ele sempre nos protege com os seus braços. Na nossa presença, ele expulsou os inimigos e mandou que os destruíssemos. Amém? Quem é como o nosso Deus? O nosso Deus detém todo o poder. Nada foge do seu controle. Ele é o rei do universo. E através da palavra, nós podemos conhecer a majestade do nosso Deus. Não há nada que possa impedir o agir de Deus. E nada foge do controle do nosso Pai. Nem mesmo esse vírus, essa pandemia que nós estamos vivendo. Deus tem o controle de todas as coisas. Na página 48, o segundo parágrafo, aqui a partir do 2º parágrafo, aqui a partir desse ponto, diz: Ele a convida a tornar-se um instrumento usado para a sua glória. Mas isso não significa que você tem de se virar e dar um jeito de trazer glória para ele, porque ele é plenamente capaz de trazer a glória para si mesmo. Muito obrigada. Quando nós compreendermos a grandeza do nosso Deus, saberemos quem somos e quem o nosso Deus é. Porque, de fato, Deus não precisa dos seres humanos, mas Ele escolheu se relacionar conosco, pois Ele é um Deus amoroso, um Deus que tem prazer em ter relacionamento. E muitas vezes nós não nos atentamos a isso. Amém? Deus enviou o seu Filho amado Jesus para que nós tivéssemos vida e pudéssemos ter um relacionamento com Ele. Então, esse 1º capítulo é muito importante para esse resgate da grandeza do nosso Deus, porque muitas vezes
As circunstâncias da vida nos fazem desacreditar ou até mesmo duvidar do poder de Deus e que Ele está no controle de todas as situações. Ainda que para você pareça impossível a situação que você está vivendo, Ele pode transformar todas as coisas e operar um milagre. Por que que muitas vezes Deus não trabalha como nós queremos? Porque Ele tem propósitos maiores. E à medida que nós nos aproximamos do Senhor, nós compreendemos o seu propósito para nós. Glória a Deus, amém? Aquele mesmo que vem pelas nuvens em sua majestade é aquele que se inclina para pegar os cacos da sua vida. Quão grande é o nosso Deus, o Deus do universo, que tem o poder, que está sentado sobre um alto e sublime trono. É o mesmo que entra no nosso quarto quando nós nos ajoelhamos para buscá-lo. Amém? E pega os cacos da humanidade, transforma vidas. Quem é como o nosso Deus? Quem é como o nosso Deus? Glorioso, digno de glória. Aleluia! Então, a proposta é que nos próximos 2 dias, nos próximos capítulos que nós já devemos ter estudado anteriormente, né? Porque a gente vai estudar dia a dia. Mas esses 2 primeiros capítulos, ele vem para nós, para que nós possamos meditar em quem é o nosso Deus. Amém? E nada melhor do que a sua palavra para revelar a sua grandeza para nós. Glória a Jesus. Na página 50 aqui, ó, eu destaquei, porque realmente aqui vai sintetizar esse capítulo. 1 Crônicas 29:11 diz: Tu és grande e poderoso, glorioso, esplêndido e majestoso. Tudo que existe no céu e na terra pertence a ti. Tu és o rei, o supremo governador de tudo. Aleluia! Está em 1 Crônicas 29:11. Nosso Deus é poderoso. Glória a Jesus. A importância de nós estarmos meditando na palavra de Deus para conhecê-lo mais, para conhecê-lo de verdade. Porque, como a palavra do Senhor diz, que nós conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque jamais conheceremos como Ele é aqui na terra. Mas nós temos a certeza que um dia o veremos face a face, como a palavra de Deus diz. E nós o conheceremos assim como nós somos conhecidos por Ele. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém? Irmãs, é importante que nós possamos fazer esse estudo diário, para que o conteúdo se aplique em nós. É um conteúdo que, ainda que seja pequeno, é muito forte. É um conteúdo muito maravilhoso. E tem muitas citações bíblicas que é importante que nós leiamos a palavra, meditemos, fazemos pesquisas, né? Para que nós possamos nos aprofundar ainda mais. E também é importante que nós venhamos responder as questões que sempre vem no final. Como o nosso propósito aqui hoje é mais de fazer a parte prática, eu vou ler apenas uma das perguntas, que vai servir como reflexão para que você que não fez, você vai fazer todas, é claro. Nós estamos tendo muito tempo, não há desculpa para isso. Mais tarde a gente fala sobre isso. Mas eu vou ler agora uma pergunta para que nós possamos meditar. É a pergunta 1, página 50. Qual tem sido a sua atitude com respeito a Deus? E quanto ao aprender a sua palavra e a investir tempo em oração? Tem sido como um senso de dever? Ou você tem verdadeiramente se deliciado na presença dele? Examine seu coração diante dele. Amém? Qual tem sido a nossa atitude a respeito desse Deus? O Deus do universo, o Deus grande, poderoso, majestoso, glorioso, que detém todo o poder, toda a glória, mas que deseja se relacionar a nós. Qual tem sido a nossa atitude? Nós temos priorizado esse relacionamento com Deus? Temos nos dedicado, nos deleitado em sua presença? Ou apenas entramos em oração como vãs repetições, né? Como obrigações. Amém? Que nós possamos examinar o nosso coração diante dele. Glória a Deus. Amém? Vamos para o segundo dia. O segundo dia vai dizer: a completa suficiência do nosso Deus. Você já conheceu pessoas que você admira? Cantores, pregadores, homens e mulheres de Deus.
o qual você admira pela vida que tem, pelo testemunho que tem, certamente todos nós conhecemos. Mas essas pessoas não são perfeitas, não é mesmo? Dona vem contar uma experiência que ela viveu, que ela admirava muito o grande evangelista, né? Billy Graham. E ela participou de uma cruzada e teve a oportunidade de estar perto dele, né? Ela trabalhou nessa cruzada e ela ficou admirada o quanto ele realmente era um homem temente a Deus. Ela pôde ver isso perto, né? Não apenas de ouvir falar. Mas ela percebeu que ele, mesmo sendo uma pessoa importante para ela, jamais ela poderia ter um relacionamento pessoal com o Billy Graham. Ela jamais poderia ter um relacionamento de amizade com ele, pelas circunstâncias e pelas suas limitações. Amém? Porque o homem é falível. Mas nós temos um Deus todo-poderoso. Nós servimos a um Deus que deseja se relacionar conosco. E que jamais ele tem limitações. Nosso Deus não tem limitações. Nós podemos buscá-lo. A palavra de Deus diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Também diz: pedi, pedi, dar-se-vos-á. Batei e encontrareis ao Senhor. Amém? Então todas as vezes que nós entramos no nosso quarto, todas as vezes que nós entramos em oração, todas as vezes que nós decidimos viver a presença de Deus, sentir a presença de Deus, Ele é um Deus que está disponível, que jamais nos decepciona. Amém? Glória a Jesus. E muitas vezes nós nos deparamos com um esfriamento espiritual, né? Aqui a gente pode ler no 3º parágrafo. Não é maravilhoso saber que Deus nunca nos deixa no vácuo, né? Ele nunca nos deixa falando. Podemos aproximar-nos do próprio trono do Deus do universo, como suas filhas. Podemos entrar em sua presença com toda a confiança, sabendo que Ele nos receberá com braços abertos e cheio de amor. Como não se deliciar com isso? Como ousamos colocar isso como um item da nossa lista de afazeres diários, como se precisássemos ser lembradas de fazer? Nós não desfrutamos muitas vezes dessa presença gloriosa do nosso Deus, que deveria ser prioridade na nossa caminhada, porque o nosso Deus é poderoso e Ele tem tudo que nós precisamos. Se você precisa de vida, Ele é vida. Se você precisa de cura, Ele é cura. Se você precisa de amor, Ele é amor. Ele é provedor, Ele é o Deus acessível. E muitas vezes nós, na nossa correria, no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, nós colocamos Deus na nossa listinha. E muitas vezes não priorizamos a presença de Deus, que seria algo mais importante na nossa vida, porque quando nós buscamos ao Senhor, parece que tudo fica ótimo, tudo fica esclarecido, né? Quando nós oramos, ainda que nós não tenhamos aparentemente a resposta naquele momento, mas nós confiamos no nosso Deus. Como a palavra de Deus diz, que nossas ansiedades nós devemos deixar no trono da graça do Pai. Amém? Esse é o convite de Jesus para nós. Tem uma reflexão que eu gostaria de deixar para nós na página 52, aqui em cima. Bem aqui em cima, ó, reflexão, eu coloquei. Depois do ponto diz assim: na próxima vez que você enfrentar uma crise, lembre-se de que você pode levá-la ao trono ou ao telefone. Qual dos dois você vai escolher? Amém? Que fique essa reflexão para nós. Que primeiramente nós possamos entregar todas as nossas crises, todos os nossos problemas nas mãos do Senhor, aos pés de Jesus, porque Ele não nos decepcionará. Amém? Glória a Jesus. É muito importante. Esses 2 primeiros capítulos realmente eles são maravilhosos, porque nos traz de volta, né? Nos reporta voltar à palavra de Deus e a conhecer o nosso Pai cada vez mais e mais. Então, assim, eu quero destacar aqui para vocês lerem e meditarem na palavra de Deus, porque o seu amor dura para sempre. Aqui diz: agora volte para a sua Bíblia e tire um tempo para estudar e refletir sobre o caráter de Deus,
por meio da passagem de Isaías 40. Amém? Porque à medida que nós contemplamos a beleza do nosso Deus, a sua grandeza, nós percebemos o quão pequenos nós somos, né? Nós percebemos o quanto nós somos necessitados da sua glória e o quanto nós necessitamos de ter um relacionamento com Deus. Isso é importante, isso é a essência do Evangelho. Um Deus que se fez homem para que nós pudéssemos ter livre acesso ao Pai através do sangue de Jesus. Glória a Jesus. Aqui também diz algo muito importante, né? Sobre, por exemplo, o evangelismo. A palavra de Deus diz que os anjos desejariam ter essa função de evangelizar. E certamente eles seriam muito mais eficazes do que nós. Mas Deus deixou para nós o privilégio de levarmos as boas novas do Evangelho, para que se manifeste a sua glória. Amém? Por que Deus não escolheu os anjos ou até mesmo uma forma sobrenatural de manifestar a tua glória? Porque Ele deseja que nós possamos pregar o Evangelho para as pessoas que estão ao nosso derredor. E para que seja voluntário, seja de livre-arbítrio, de coração aberto, que nós venhamos o seguir por amor, né? Porque o Deus poderoso poderia muito bem convencer a todos a adorá-lo. Mas Ele quer que nós voluntariamente nos voltemos para Ele. Qual tem sido a nossa atitude diante desse grande privilégio de pregar o Evangelho? Será que nós temos nos calado? Né? A Bíblia diz que nós temos que pregar em tempo e fora de tempo. E nessa situação que nós estamos vivendo, né, de uma pandemia global, quem não tem Jesus não consegue ter paz, a verdadeira paz. Que nós possamos ser realmente instrumentos de Deus nesse tempo. E para que nós possamos ser instrumentos do Pai, sermos usados por eles, é necessário que nós possamos estar enxertados na videira verdadeira que é Cristo. Para que nós possamos ter o que dar, né? Porque de nós mesmos não temos nada, mas temos de tudo daquele que nos é Senhor e Salvador. Amém? Glória a Jesus. Tem uma questão aqui que eu quero destacar, que é uma reflexão, né? Que é a questão 2, tá aí na página 54, e diz assim: quais são algumas das razões pelas quais Deus talvez está permitindo que você permaneça nas circunstâncias atuais? O que você acha que Ele está tentando ensiná-la com isso? Nosso Deus é poderoso, nós já temos aprendido isso, que Ele é poderoso para fazer qualquer coisa. Basta uma palavra e tudo volta ao controle de Deus. Mas muitas vezes nós questionamos, porque nós vivenciamos algumas coisas. Nós questionamos: Senhor, por que eu passo por essa provação? Por que constantemente eu passo por essa prova, essa luta, essa circunstância? O Senhor é poderoso para poder mudar. Deus, eu creio que o Senhor é poderoso para poder mudar. Mas o nosso Deus, Ele tem propósitos. Então, tudo que Ele permite que nós passamos é para que nós possamos ser aperfeiçoados. Possamos ser aperfeiçoados por Ele. Então, cabe essa reflexão. Quais seriam o que o Senhor quer te ensinar através dessa circunstância? Ao invés de questionar: Deus, por que o Senhor não faz isso? Por que eu estou vivendo isso? Senhor, por que eu não vejo o teu agir nessa situação? Nós devemos questionar: para que, Senhor? O que tu queres me ensinar com essa constante provação que eu vivo? O que o Senhor quer me ensinar? Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Prossigamos. O terceiro dia fala o anseio por nosso Deus. O anseio por nosso Deus. Como você se sentiria se alguém que você amasse tanto, né, alguém que você ama, sempre ignorasse? Né? Muitas vezes, quando estamos apaixonados, a gente faz muitas coisas, né, que a gente não consegue entender, né? Depois que a gente passa aquela paixão, a gente fala: meu Deus, como que eu fiz isso? Como eu me expus tanto a essa pessoa e muitas vezes fui ignorada. Da mesma forma, o nosso Deus, Ele anseia por nós, né? O anseio por nosso Deus anseia por ter relacionamento conosco. É tanto que Ele se fez homem para habitar entre nós, para que nós pudéssemos
ter livre acesso ao Pai, por conta do pecado que tinha nos separado da santidade de Deus. Então, esse capítulo vai tratar acerca disso, e é muito forte. Aqui o versículo-chave está em Mateus 23 e 37, que diz, Jesus falando: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Sim, Deus anseia por nós. Deus anseia por ter um relacionamento conosco. E muitas vezes nós não queremos investir tempo na palavra de Deus. Não queremos investir tempo na oração. Vivemos uma geração fast food, né? Que quer tudo na hora, quer tudo rápido, respostas imediatas. Quando não queremos caminhar com Ele diariamente em obediência. Você já parou para considerar o quanto a nossa indiferença entristece o coração de Jesus? Amém? O quanto que muitas vezes nós passamos um dia todo e não nos deleitamos da presença do Pai. Fazemos orações mecânicas, né? Fazemos orações rápidas que muitas vezes não passa de uma religiosidade. E o nosso Deus anseia ter relacionamento conosco. Como você se sente quando você se expõe, quando você demonstra amor e as pessoas te ignoram? E muitas vezes nós ignoramos a presença do nosso Pai. Você já ansiou por alguém? Talvez quando você ficou longe de alguém especial por meses, você sentiu, né? Porque quando a gente está no dia a dia, a gente não dá valor muitas vezes. Mas quando a gente fica longe por alguns dias, nós sentimos falta daquela pessoa amada. Como estar um dia longe do seu amado parecia insuportável, é assim que Deus se sente sobre você. Consegue imaginar isso? Ele anseia por você. Ele anseia por ter um relacionamento contigo. E nós? Ansiamos por Deus? Ansiamos por ter um relacionamento com Deus? Ou apenas pelas suas mãos e aquilo que Ele possa nos oferecer? As bênçãos que Ele pode nos dar? Qual tem sido o teu anseio diante de Deus? Qual tem sido o meu anseio diante do Senhor? Eu tenho tido prazer em entrar na presença dEle e realmente sentir a tua presença? Essa é uma reflexão que nós devemos ter diante do nosso Pai. Amém? E para concluir, eu quero deixar como reflexão desse capítulo, do capítulo 3, né? Do terceiro dia, né? Que a gente fala como capítulo, mas é o terceiro dia. A questão 4, que diz: você anseia por algo ou por alguém mais do que por Deus? Vamos nos examinar. Quem é? Sem dúvida, esse anseio é exatamente o que está impedindo você de sustentar sua parte no relacionamento de amor. Reserve um tempo para entrar na presença de Deus, em espírito de confissão e arrependimento. E peça a Ele que lhe dê um coração que anseie por Ele. Não há como esconder nada do nosso Deus, né? Será que nós temos colocado algo ou alguém na frente do nosso Deus? Quem é essa pessoa? Quem é esse algo? Muitas vezes pode ser o nosso ministério, nossos sonhos, nossos anseios, pessoas que amamos, né? E aparentemente nós estamos servindo a Deus, né? Mas Deus nos conhece. E isso está impedindo de que nós venhamos viver realmente um relacionamento de amor com o nosso Pai. Eu peço que o Espírito Santo nessa hora traga à sua memória aquilo que tem tomado o lugar de Deus nas nossas vidas. Aquilo que tem tomado o nosso tempo de estar na presença do Pai, amém? E através da oração nós possamos nos arrepender e possamos voltar o nosso coração e dar a Ele o nosso coração, um coração que anseia por Ele. Glória a Jesus. Assim nós concluímos o terceiro dia. Que o Senhor possa aplicar essa palavra no nosso coração. Agora nós estamos caminhando para a parte ainda mais prática, que é o quarto dia e o quinto dia.
que é como nutrir esse relacionamento com Deus. O que eu posso fazer na prática, para que esse meu relacionamento com Deus se torne real, se torne vivo, se torne amoroso, se torne prioridade na minha vida. Então, o quarto dia diz que Deus se revela por meio da sua palavra. Estudar a palavra de Deus não deve ser um dever ou uma programação. Eu tenho que ler a palavra, porque o pastor propôs, porque eu tenho que ler a palavra de Deus, mas deve ser um prazer, deve ser considerado como um privilégio, porque nós temos Bíblia, nós temos a palavra de Deus. Quantos povos e quantas nações são proibidas de ter a Bíblia? Para que a Bíblia entre em alguns países, sobretudo os países muçulmanos, é uma luta, tem que ser escondido, e muitas vezes, se for pego, são condenados à morte, à prisão, e muitas vezes os irmãos só têm acesso a algumas páginas da palavra de Deus e se alimentam daquele alimento como algo tão precioso, valorizam tanto, e nós temos muitos exemplares da Bíblia na nossa casa. Eu tenho certeza que se você for contar quantas Bíblias você tem na sua casa, você vai se surpreender, porque graças a Deus nós temos acesso à palavra de Deus e não valorizamos o que temos. E aqui diz algo muito importante que marcou muito a minha vida, uma frase no segundo parágrafo que diz: o lugar para cultivar esse relacionamento com Deus é de joelhos, em oração e em sua palavra. Não tem fórmula mágica. É através da oração e através da palavra que nós iremos conhecer ao Senhor. Então, nós temos a Bíblia e muitas vezes não privilegiamos. O mínimo que nós deveríamos fazer como cristão era ler a Bíblia inteira em um ano. E nós temos condições para isso. Daqui a pouquinho na prática eu vou mostrar para vocês. Então, hoje nós temos algumas dicas para que você possa ler a Bíblia. Amém? Nós precisamos muitas vezes de forma pedagógica, repetir, A repetição, ela vem nos trazer aperfeiçoamento através da repetição. Então a gente vai dar uma dica que tem aqui no livro, que é você pegar a sua Bíblia, certo? Ver quantas páginas a sua Bíblia tem. Essa minha Bíblia, ela é uma Bíblia de estudo da mulher, certo? Então, ela tem 1.215 páginas. Qual seria a sugestão? Pegar o número de páginas e dividir por 12, certo? Dividindo por 12, fica 101,3 páginas. Então, eu arredondei para 102 páginas. O que eu vou fazer para que eu possa ler essa Bíblia em um ano? Vou contar 102 páginas e colocar a cada 102 páginas um mês, tá certo? Para que eu possa ir acompanhando a minha leitura, que deve ser feita por mês. Aí você pode me questionar, mas quantas páginas eu vou ter que ler por dia? Simples, basta dividir o número de páginas por 365 dias. No caso dessa Bíblia, deu 3,32. E eu arredondei para 4 páginas. 4 páginas da Palavra de Deus. Para que nós possamos ler a Bíblia toda em um ano. Isso é muito para você? Vamos refletir. Quanto tempo a gente fica lá na rede social quando a gente entra? Né? Fácil, passa meia hora, passa uma hora, até muito mais do que isso. E não nos deleitamos da palavra do nosso Deus e de um relacionamento profundo com Cristo. Isso é o básico de que todo cristão teria que fazer, ler a Bíblia em um ano. Mas nós queremos mais de Deus, porque nós queremos ser mulheres poderosas na mão do Senhor. Além da Bíblia, física, nós também temos o recurso da Bíblia online, a Bíblia no celular, que a gente pode baixar através do aplicativo. E na própria Bíblia online, não vai dar para ver aqui, nós temos planos também. Isso aqui que a gente faz manualmente, já é feito automaticamente pelo sistema, E a gente também pode ler a Bíblia diariamente. E você escolhe o plano que você quer. Você pode ler em menos tempo, pode ler em 6 meses,
Pode ler no tempo que você quiser, aqui fica mais flexível, né? Para fazer. Então você vai ler aqueles capítulos no dia a dia e no final do ano ou no final dos 6 meses você vai ter lido a sua Bíblia inteira. O cuidado do celular, na minha opinião, é porque muitas vezes, se a gente deixar a internet ligada, vão vir distraidores, né? Que são essas mensagenzinhas que ficam vindo aqui enquanto a gente está lendo, o que pode roubar, né, a nossa atenção, que deve ser prioritária na presença de Deus. Amém? Então, essa é a nossa dica para que você possa ler sua Bíblia. Não há mais desculpas. Nós temos tempo, sim. Temos 24 horas que o Senhor nos deu, né? Nós precisamos ser boas administradoras do nosso tempo. Para isso, precisamos pedir sabedoria a Deus. Sobretudo agora que muitas estão em quarentena, né? Possamos aproveitar esse tempo que o Senhor tem nos dado para nos deleitar da Tua presença. Amém? Então, essa é a primeira dica para que a gente possa ler a Bíblia em um ano. Mas mais do que isso, além dessa programação diária de leitura da Bíblia, nós devemos investir tempo em nos aprofundar com Deus. Um dos nossos desafios, né? Um dos nossos prazeres deve ser meditar também em cada dia, né? Esse devocional aqui, nós possamos priorizar também. Não nos abster de ler a palavra de Deus, mas ler esse devocional diariamente, responder as questões que nos confrontam, sim, certo? E que nós possamos, para ser poderosa nas mãos de Deus. Para ser poderosa nas mãos de Deus, não tem outro caminho. Jejum, oração, né? E a palavra do nosso Deus, que é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Glória a Jesus. Aí nós temos aqui também algo muito bom, que é, deixa eu me voltar aqui, para o 4º dia, ela propõe, para se aprofundar mais a Deus, né? Além do programa diário da leitura da Bíblia, você deve investir tempo aprofundando-se mais na palavra de Deus. Aí nós temos muitos instrumentos para isso. Nós temos a internet, que é uma bênção de Deus quando usada, né? Da maneira certa. Nós temos a internet onde nós possamos acessar estudos da palavra de Deus. É importante vermos pregações? Sim. Mas que nós possamos também priorizar a nossa busca a Deus, o nosso conhecimento direto com o Pai. Tem algo muito interessante aqui na página 60, que é a planilha da hora tranquila. Vocês podem observar aí. O que é essa planilha da hora tranquila? É uma forma de nós nos aprofundarmos mais na nossa leitura diária. Se você não estiver envolvida com algum estudo, você pode usar isso aqui diariamente. Ou se você não conseguir diariamente, pelo menos 2 a 3 vezes na semana. Essa planilha você vai colocar a passagem bíblica. Você pode tanto copiar, né, tirar uma cópia, um xerox, ou então usar um caderno, fazer um diário, onde você vai colocar a data, a passagem bíblica estudada e responder todas essas questões. Com isso você vai estar se aprofundando na palavra de Deus. São questões práticas. Por exemplo, a 4ª questão fala: essa passagem fala de alguma direção a que você deva obedecer? E a 5ª, ela fala de algum pecado que você deva abandonar? Né? Então são questões práticas que a gente pode trazer para a nossa realidade. O Espírito Santo com certeza é algo maravilhoso, porque quando lemos a Bíblia é o único livro que nós lemos e a presença do autor está ali conosco. O nosso Deus está ali conosco para nos falar, para nos corrigir, para nos motivar. Aleluia, como é tremendo, como nós perdemos esses tempos preciosos. Vamos voltar ao primeiro amor, vamos voltar em nome de Jesus. Amém? E para finalizar, o 5º dia também vai trazer chaves para memorização da palavra. Vou ler esse Salmo 119, versículo 11, 15 e 16, que diz: como pode um jovem conservar pura sua vida? É só obedecer aos teus mandamentos. Eu procuro te servir de todo o coração. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Estudo as tuas leis, examino os teus ensinamentos.
As tuas leis são o meu prazer. Será que há verdade quando dizemos isso? As tuas leis, Senhor, são o meu prazer. Como pode ser o prazer se a gente não lê? Aquilo que nos traz prazer está constantemente nas nossas vidas. E Deus não se pode enganar. Mas em nome de Jesus nós vamos colocar isso em prática. E como o salmista disse, a tua palavra, Senhor, escondi, guardada no meu coração. Como que eu vou guardar a palavra de Deus? Meditando na palavra de Deus, decorando os textos bíblicos, decorando sim. O Senhor nos deu capacidade para decorar a sua palavra. Amém? Então, é importante a memorização da Escritura. Como que a gente pode fazer isso na prática? Olha, coloquei aqui esses post-its, certo? Que a gente pode fazer aqui, ficou muito lindinho em forma de coração. Escrever os versículos bíblicos que nós conhecemos e deixá-los na nossa casa, em todos os lugares. Na porta da geladeira, nós podemos deixar no espelho, nas gavetas, para que a palavra de Deus possa estar permanentemente conosco. Essa aqui é uma sugestão da autora. Ela usa muito essa técnica, né? De deixar cartões escrito com a própria letra da palavra de Deus. Aí, de repente, você tá meio triste, você está abatido. E quando olha no espelho, aparece: o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Que alegria, que regozijo, isso é maravilhoso. Então, carregar os versículos da Bíblia, ela diz, comigo constantemente, foi a única maneira de memorizar a Escritura efetivamente. Então, assim, é uma dica maravilhosa de escrever nesses cartõezinhos e colocar pela casa inteira. Amém? Nós cremos que através disso o Senhor pode abençoar nossos filhos, o nosso esposo, os pais, pode abençoar a todos, porque a palavra de Deus é poderosa. Glória a Jesus. Vamos lá, né, que essa parte prática aqui é maravilhosa. Aí aqui na página 63 tem 8 dicas maravilhosas. Eu vou ler aqui e é isso que nós temos que fazer, colocar em prática. Então, ó, vamos lá. Primeiro, separe 15 minutos diários para memorizar as Escrituras. Escolha versículos que falem das suas fraquezas. Dessa forma, você terá interesse em lembrar-se deles. Leia a passagem em voz alta várias vezes. É importante a gente ler e declarar, porque quando nós falamos em voz alta, o nosso cérebro tem mais capacidade de estar memorizando. Uma outra dica, fragmente o versículo em partes lógicas. Se é um versículo muito comprido, coloque frases daquele versículo em frases de uma forma lógica, né? Que não corte o sentido da palavra, né? Da frase. Aí você fragmenta o versículo em partes lógicas, aprenda frase por frase. Faça isso até que tenha memorizado a passagem inteira, ou o versículo, ou até mesmo um capítulo todo, em nome de Jesus. É importante repetir a referência com frequência, para nós sabermos onde está, né? Não apenas, é muito mais fácil para mim memorizar o conteúdo do versículo do que a própria referência. Mas é importante a gente também memorizar a referência para que a gente possa ter o versículo no contexto, né? Porque, como diz, um versículo fora de contexto pode ser um pretexto, né? Para heresias, né? Então, por exemplo, é necessário que a gente saiba a referência para que a gente possa ler todo o contexto daquele versículo quando nós fomos confrontados, né? Principalmente quando a gente estiver evangelizando, né? E pessoas que vêm para nos confrontar. Então é importante que a gente saiba a referência para que nós possamos ter todo o contexto da palavra. 6. É melhor saber muito bem alguns versículos decorados do que aprender vários de maneira superficial. Então é necessário que a gente aprenda o versículo completo, né? Do jeito que ele é, perfeitamente. E aos poucos a gente vai aprendendo mais versículos. Não adianta querer aprender todos de qualquer jeito. Mas que nós possamos aprender cada versículo bem aprendido mesmo.
7. Outra dica. Sublinhe termos difíceis e palavras-chave. Às vezes a gente lê, né, alguma palavra e não consegue compreender. E a gente pode buscar nos dicionários, em concordâncias ou em um livro de referência bíblica. Outra dica que eu acho maravilhosa. Depois de você ler várias vezes, você tenta escrever o versículo de cabeça. Porque é aí que a gente vai saber se a gente aprendeu mesmo. Quando a gente vai lá, coloca a atitude de escrever, ali parece que está consolidado o que a gente aprendeu, né? E a gente escreve várias vezes e fica consolidado. E nós, por conta dessa era digital, temos escrevido muito pouco. É muito importante escrever para memorização. Então, assim, você pode fazer no computador, que fica muito bonito também. Mas a minha dica é que você tire essa letra linda que Deus te deu, que faz tempo que a gente não usa, e escreva assim, ó, nos papéis mesmo. Porque o exercício de escrever já é um exercício de decorar. Amém? Então essas dicas aqui são maravilhosas. Estão na página 63. Vamos colocar em prática, mulher de Deus, diariamente. Em nome de Jesus. Vamos concluir. Quais são os benefícios da palavra de Deus? Inúmeros, né? Incontáveis. A palavra de Deus, ela é viva. Você pode ler um versículo todos os dias, o mesmo versículo. E para cada dia, Deus terá uma porção nova para você. Então, são muitos benefícios que a palavra de Deus nos dá. Entre eles, a gente vai citar alguns aqui que eu anotei. Através da palavra de Deus, a gente consegue manter os nossos pensamentos puros. O que tem ocupado o seu pensamento? É o medo? É o terror? Ou é a esperança e a fé que a palavra de Deus traz? Filipenses 4, né? Diz, tudo que é puro, se há algum louvor, nisto pensai. Então, o que tem ocupado nossos pensamentos? Quando a gente memoriza a palavra de Deus, o próprio Espírito Santo vai trazer à memória aquilo que nos traz esperança, que é a sua palavra. O banco de dados que a gente vai acumulando da palavra de Deus em nós é muito importante porque nos traz uma sensibilidade espiritual. E quando nós estamos diante de pessoas que precisam de uma palavra de conforto, nós temos a palavra de Deus para dar. Não de nós mesmos, mas a palavra de Deus. E é um refrigério, é um conforto, né? Então, assim, quanto mais nós aprendemos versículos, mais nós poderemos ser usadas efetivamente por Deus. Porque o Espírito Santo nos fará lembrar. Amém? Ajuda a vencer o medo e a depressão, porque a palavra de Deus é o amor de Deus revelado a nós, através do verbo, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós e nos deixou a sua palavra. Então, ela é poderosa para vencer o medo, para vencer a depressão, em nome de Jesus. Glória a Deus. E traz alta confiança contra os ataques malignos. Porque Jesus, quando foi tentado pelo diabo no deserto, ele teve a palavra de Deus ali, na sua mente, na sua boca. E ele pôde vencer através da palavra. Então, quando vem os ataques do inimigo contra nós, nós declaramos a palavra de Deus. Não apenas decorada, mas vivenciada em nossas vidas e nós vencemos em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Então, são várias estratégias. Eu convido a você a meditar nessas lições e a pedir ao Espírito Santo que venha trazer estratégias para que você possa aprender a sua palavra, reconhecer o quanto Deus é grande e melhorar, estreitar o seu relacionamento com Deus, ir mais fundo. Amém? O Senhor, esse tempo que nós estamos vivenciando, o que nós temos feito desse tempo? Vamos buscar ao nosso Deus e amá-lo, ter um relacionamento com Ele e ansiar pela sua presença. Isso nós temos que vencer a nós mesmos, vencer a nossa carne, priorizar as coisas de Deus. Amém? Um beijo no coração e até a próxima, em nome de Jesus.